Você realmente quer saber a verdade? Tem algo no ar que a gente não explica. Um calafrio repentino, um barulho vindo do nada, aquela sensação de que tem alguém atrás de você, mesmo estando completamente sozinho. E se eu te dissesse que não é só impressão? Que existem registros, testemunhas e até gravações de eventos tão perturbadores que desafiam qualquer explicação lógica? Hoje, você vai entrar num território sombrio, onde a ciência se cala e o medo sussurra verdades que ninguém quer ouvir. Prepare-se para ouvir 5 dos casos sobrenaturais mais assustadores já documentados. Todos reais, todos com evidências que vão além da simples imaginação. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui o medo é garantido, e a gente promete te deixar bem informado. Após assistir esse vídeo, você vai dormir tranquilo? Bem provável que não. Agora sim, respira fundo. E se estiver no escuro, talvez seja melhor acender a luz. Anneliese Michel. A possessão que a ciência não explica. Meu corpo não é mais meu. Essas palavras foram ditas por uma jovem de 23 anos chamada Anneliese Michel, e elas marcaram o início de um dos casos de possessão demoníaca mais chocantes já registrados na história moderna. Não estamos falando de lendas ou boatos, estamos falando de gravações reais, de registros médicos, de testemunhos sob juramento e de um final trágico. Anneliese era uma estudante universitária, inteligente, religiosa e com um futuro promissor pela frente. Mas aos 16 anos, começou a apresentar sintomas de epilepsia e foi diagnosticada com psicose. Ela teve convulsões severas, episódios de paralisia e passou a ter visões perturbadoras. Os médicos prescreveram medicamentos, mas nada funcionava. Com o tempo, os sintomas se tornaram cada vez mais estranhos. Anneliese dizia ouvir vozes, mas não vozes normais. Eram grunhidos, comandos sussurrados, insultos constantes que diziam que ela estava condenada. Sua aparência começou a mudar. Seu corpo definhava. Sua força, no entanto, aumentava. Ela quebrava objetos, mordia paredes, comia insetos e urinava no chão da casa. A família, aterrorizada, buscou ajuda espiritual. Descrito como algo humanamente inexplicável, 2 padres católicos receberam autorização para conduzir exorcismos. Não uma nem 2, mas 67 sessões em menos de um ano. Durante esses rituais, Anneliese gritava em línguas antigas, se contorcia como uma serpente e imitava vozes masculinas com precisão sobrenatural. Os áudios gravados nesse período são quase insuportáveis de ouvir. I'm not here alone. No one will leave. No one will leave. I won't allow it. São vozes guturais, declarando serem entidades demoníacas. Lúcifer, Judas, Nero, Caim, Hitler. Cada um se manifestando com personalidade e entonação distintas. Ela afirmava estar presa dentro do próprio corpo, sendo usada como canal de dor. Recusava alimentos, porque dizia que os demônios não deixavam. No final, pesando apenas 30 quilos, Anneliese morreu. A autópsia apontou desnutrição extrema. Seus pais e os padres foram processados, acusados de negligência. Mas até hoje, milhares acreditam que ela foi vítima de uma possessão real e que seu sofrimento foi um sacrifício espiritual. Uma jovem lutando contra o inferno, enquanto o mundo assistia sem saber o que fazer. Roland Doy, o menino que inspirou O Exorcista. Antes de O Exorcista virar um clássico do cinema, existiu um caso real. Um garoto, um tabuleiro Ouija e um demônio que, segundo testemunhas, transformou uma casa inteira num campo de batalha espiritual. Roland Doy, nome fictício dado para proteger sua identidade, tinha 14 anos quando tudo começou, em 1949. Após a morte de uma tia próxima, que era médium espiritualista, o garoto tentou contatá-la usando um tabuleiro Ouija. Porém, nos dias seguintes,
A casa começou a se tornar um pesadelo. Sons de arranhões nas paredes, móveis que se moviam sozinhos e objetos que voavam. Mas isso era apenas o início. A personalidade de Roland também mudou. Ele entrou em estados de transe, falava com uma voz diferente e apresentava cortes na pele em seu corpo com palavras como inferno e demônio. Estas palavras apareciam misteriosamente como cortes de estilete por todo o seu corpo. Um dos episódios mais bizarros aconteceu na frente de médicos. A cama do garoto começou a vibrar violentamente, quase jogando-o no chão. A família, desesperada, recorreu à igreja. O caso foi levado a padres jesuítas, que conduziram um dos exorcismos mais intensos já registrados nos Estados Unidos. O ritual durou semanas e foi documentado em diários pelos religiosos. Eles descreveram fenômenos como levitação, mudança vocal extrema, marcas no corpo que apareciam em tempo real e objetos sendo arremessados por forças invisíveis. Uma cena literalmente aterrorizante. Durante as sessões, Roland falava em latim, uma língua que ele nunca havia estudado. Em certo momento, ao ser tocado por água benta, ele entrou em estado de fúria e a cama inteira sacudiu. As janelas do quarto estouraram. Um crucifixo foi lançado contra a parede com tanta força que entortou. Tudo registrado com veemência pelos padres jesuítas que conduziram as sessões. No final, após uma noite marcada por gritos ininterruptos, Roland caiu em silêncio. Segundo os padres, uma voz se manifestou dizendo que o espírito maligno havia partido. Roland voltou ao normal e nunca mais relatou nenhum fenômeno. Décadas depois, esse relato se transformaria na base de O Exorcista. Mas o que muitos não sabem é que tudo começou com uma invocação real e terminou com a igreja oficialmente reconhecendo a ocorrência como uma possessão demoníaca autêntica. Existem muitos casos, relatos, histórias sobre possessão demoníaca, e geralmente a própria Igreja Católica descarta 99% deles como mentiras, psicose ou até mesmo pessoas que fingem estas situações só para chamar atenção. Porém, no caso de Roland, a própria Igreja reconheceu como uma possessão real, uma luta do bem contra o mal, que neste caso, o bem venceu. Clara Germana Celi, a possessão esquecida que chocou a Igreja. Nem todos os casos de possessão são conhecidos pelo grande público, mas o que aconteceu com Clara Germana Celi, em 1906, foi tão assustador que entrou para os arquivos da própria Igreja como um dos mais intensos da história. E o mais assustador? Ele aconteceu bem na frente de dezenas de testemunhas. Clara era uma jovem estudante em uma escola católica na África do Sul. Porém, aos 16 anos, passou a apresentar comportamentos bizarros. Rosnava, gritava blasfêmias, tentava atacar colegas e tinha surtos de força sobrenatural. Freiras relataram que ela parecia movida por ódio absoluto. Um padre que a observou afirmou que Clara revelava detalhes íntimos da vida de pessoas que nunca tinha conhecido. Segredos profundos que nem mesmo os padres sabiam como ela poderia descobrir. Ela também falava idiomas que nunca havia aprendido, como latim e francês arcaico. Durante os episódios de transe, seus olhos reviravam completamente e ela urrava como um animal. Algumas freiras juraram que Clara levitou por quase 2 metros, com o corpo rígido como uma tábua, em plena capela. Uma testemunha descreveu: era como se uma força invisível a puxasse para cima, enquanto o rosto dela se contorcia num ódio não humano. 2 padres foram designados para exorcizá-la. As sessões duraram dias e foram acompanhadas por gritos ensurdecedores, tentativas de agressão física e momentos de completo colapso emocional. Clara rasgava a própria roupa, cuspia nos religiosos e se contorcia como se tivesse ossos de borracha. Em um dos momentos mais marcantes, Clara caiu ao chão e começou a uivar como um lobo, enquanto todos na sala sentiam uma queda brusca de temperatura. E então, de repente, tudo ficou em silêncio. Após o exorcismo final,
Clara foi considerada liberta, mas permaneceu internada sob observação. E mesmo após alta do hospital, nunca voltou a ser a mesma. O medo, as lembranças a marcaram até o fim de sua vida. A igreja manteve o caso em sigilo por décadas. O motivo? Medo, respeito, ninguém sabe exatamente. Porque, na verdade, esse caso foi um lembrete sombrio de que, às vezes, o mal se manifesta onde menos se espera, até mesmo dentro dos muros sagrados. Da família Smurl, quando o demônio vira seu vizinho de quarto. Quando se fala em casa mal assombrada, muita gente pensa em barulhos, sombras ou portas que se fecham sozinhas. Mas no caso da família Smurl, o que aconteceu foi além. Foi violento, invasivo e, segundo especialistas, foi demoníaco. Em 1984, Jack e Janet Smurl se mudaram com suas 4 filhas e os pais de Jack para um duplex na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A casa era simples, o bairro tranquilo, e os planos eram recomeçar após tempos difíceis. Mas bastaram algumas semanas para perceberem que havia algo errado naquele lugar. Tudo começou de forma sutil. Um rádio que ligava sozinho, eletrodomésticos que queimavam sem motivo, manchas estranhas que apareciam nas paredes. Mas logo, os sinais se tornaram impossíveis de ignorar. As luzes tremeluziam com frequência. O ar parecia mais denso, mais pesado. E então veio o cheiro, um odor insuportável de carne podre, enxofre e mofo antigo que surgia nos ambientes sem qualquer explicação. Janet começou a ouvir sussurros durante a noite. Vozes que pareciam chamá-la pelo nome. Jack, por sua vez, era atormentado por pesadelos vívidos e acordava com arranhões profundos no corpo. Mas o que mais os apavorou foram as aparições. Figuras escuras, altas, com olhos vermelhos começaram a surgir nos corredores, sempre à noite, e sempre observando. Mas a situação ficou mesmo insustentável quando as manifestações passaram a ser físicas. Jack relatou ter sido violentado por uma figura sombria, feminina, com pele esverdeada e garras afiadas. Janet, em outra ocasião, foi puxada da cama e jogada contra a parede. Até os pais idosos de Jack começaram a ser atacados, e um deles sofreu um infarto após um episódio particularmente intenso. Completamente sem saída, a família procurou os demonologistas Ed e Lorraine Warren. Ao visitar o local, Lorraine afirmou que nunca havia sentido uma presença tão opressiva. Segundo ela, havia 4 entidades no imóvel, e uma delas era claramente demoníaca. Eles realizaram sessões de limpeza espiritual e tentaram múltiplos exorcismos. Porém, ao invés de resolver, acabou piorando, pois após isso, os fenômenos aumentaram ainda mais. Durante uma das sessões, a casa inteira tremeu. Objetos foram arremessados, portas bateram simultaneamente, e uma força invisível ergueu um dos familiares da cama, jogando-o no chão. Vizinhos também começaram a relatar sons estranhos vindos da casa, gritos e luzes que acendiam sozinhas. O medo era coletivo. O caso virou livro e rendeu aparições em programas de TV, sendo alvo tanto de crentes quanto de céticos. Mas até hoje, ninguém conseguiu explicar os eventos vividos pelos Smurl. Mesmo depois de se mudarem, afirmaram que a entidade ainda os seguia, surgindo em sonhos, causando acidentes, deixando sinais. Ou seja, o mal nunca os abandonou. Às vezes o mal não está preso a um lugar. Ele escolhe uma família e permanece lá dentro, silencioso, à espreita, apenas esperando a próxima oportunidade. A família Perron, a casa que esconde a Bathsheba. Antes do cinema transformar essa história em invocação do mal, ela já era uma lenda real, passada entre vizinhos, anotada por investigadores paranormais e marcada pelo medo de uma família inteira. A casa dos Perron não era só mal-assombrada. Ela carregava uma maldição com nome e rosto, Bathsheba Sherman. Em 1971, Roger e Carolyn Perron se mudaram com suas 5 filhas para uma casa de campo no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Era uma casa antiga do século XVIII, isolada e cheia de história. Mas logo perceberam que aquela história estava viva
e furiosa. Nos primeiros dias, pequenas coisas aconteceram. Objetos sumiam e reapareciam em lugares estranhos. Portas rangiam mesmo trancadas e vozes sussurravam pelos cômodos. Mas essas manifestações rapidamente escalaram. As meninas começaram a ver figuras sombrias nos cantos dos quartos. Carolyn era constantemente tocada por mãos invisíveis e acordava com hematomas que não conseguia explicar. A mais aterrorizante das manifestações era uma entidade feminina que surgia próxima à lareira. Alta, magra, com feições cadavéricas e olhar penetrante. A presença dela era acompanhada por um cheiro horrível, algo entre enxofre e carne queimada. A família começou a pesquisar a história da propriedade e descobriu que a terra havia pertencido a uma mulher chamada Bathsheba Sherman, acusada de bruxaria no século XIX. Reza a lenda que ela sacrificou o próprio filho em um ritual satânico e lançou uma maldição sobre qualquer um que tentasse viver em sua casa. Bathsheba, segundo documentos locais, teria se enforcado atrás do celeiro. Quando os fenômenos se tornaram insuportáveis, os Perron chamaram Ed e Lorraine Warren, que iniciaram uma investigação intensa. Lorraine, ao pisar na casa, sentiu imediatamente uma energia antiga, dominadora e profundamente maligna. Eles realizaram sessões de comunicação espiritual e tentaram contato com as entidades, descobrindo que não era apenas Bathsheba. A casa havia sido palco de múltiplas mortes, suicídios e tragédias familiares ao longo de mais de um século. Durante uma das sessões, Carolyn Perron foi possuída brevemente. Sua voz mudou, seu corpo endureceu e ela foi arremessada a metros de distância. As crianças gritavam, o pai tentava contê-la e Lorraine orava em voz alta. A família nunca mais foi a mesma. Mesmo depois de deixarem a casa, as memórias permaneceram. As filhas, hoje adultas, ainda relatam pesadelos recorrentes e sensações de perseguição. E a pergunta que ficou é: será que Bathsheba se foi? Ou apenas está esperando os próximos moradores? Cuidado! Algumas portas, quando abertas, nunca mais se fecham. Depois de ouvir essas histórias, fica a pergunta: e se tudo isso for real? E se o mal não for apenas uma ideia, mas uma força que se manifesta quando a gente menos espera? Na casa ao lado, no quarto escuro ou no silêncio da madrugada? O que une todos esses casos não é só o medo. É o fato de que nenhum deles foi plenamente explicado. Foram estudados por médicos, desafiados por céticos, registrados por igrejas e até hoje muitos continuam sem resposta. O que acontece com uma pessoa quando ela é tomada por algo que está além da compreensão humana? E o que acontece com quem presencia isso? Você pode até tentar racionalizar, dizer que tudo é psicológico, que são coincidências, mas à noite, quando as luzes se apagam, quando um barulho inesperado ecoa, será que você ainda acredita 100% na lógica? E se você já passou por algo estranho, aquele frio na espinha sem motivo, aquele sonho que parecia real demais, aquela sombra no canto do olho, talvez tenha experimentado um fragmento dessa realidade que esses casos escancaram. Então, agora é com você. Se essas histórias te fizeram pensar, te arrepiaram ou te fizeram olhar 2 vezes para o escuro do quarto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, o conteúdo é sombrio, mas sempre real. E a cada novo vídeo, a gente vai mais fundo no que a maioria prefere fingir que não existe. E claro, comenta aqui embaixo. Qual desses casos te deixou mais perturbado? Você acredita que existem forças que agem entre nós? Ou tudo não passa de histeria coletiva? Deixe sua opinião nos comentários ou alguma situação que já aconteceu com você. A gente lê tudo. E quem sabe no próximo vídeo não seja a sua história que vai estar aqui? Até a próxima. E lembre-se, o medo não vem do escuro. Ele mora dentro da gente. Boa noite, se conseguir dormir.